Inicia a gravação. Fala, meus amigos. Voltando depois de alguns dias da segunda parte, chegamos com a terceira parte de legislação da EBSER, Estatuto Social. Terceira parte do Estatuto Social. Nós paramos na aula passada no Conselho de Administração. Vamos dar sequência agora com Diretoria Executiva, o DE, lá do CAD. A diretoria executiva, ela é um órgão junto com o conselho de administração, ela é um órgão central na administração da EBSER. Então, quando perguntar quais são os órgãos que administram a EBSER, qual é o órgão de administração da EBSER? Quem faz a administração da EBSER é a diretoria executiva mais o conselho de administração. Mais diretoria executiva do que conselho de administração, porque a diretoria executiva é quem coloca a mão na massa. E o conselho de administração, por ser um conselho, o nome já diz, conselho, vai orientar a diretoria executiva. Mas o conselho de administração tem um poder muito grande. Mas enfim, vamos andando aqui. O que é que fala esse artigo 46? Ele fala que... Opa, tá aqui. Minha caneta. E a diretoria executiva é um órgão gestor central da administração da EBSER, junto com quem? Com o conselho de administração. Cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da EBSER em conformidade com a orientação geral, tá vendo, ó? Orientação geral de quem? Do Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração aconselha, ele dá conselhos, ele orienta a diretoria executiva. Você aprendendo essas funções, quando chegar lá na parte, não sei se vocês estão percebendo, quem imprimiu já a aula e viu lá que na maioria desses órgãos estatutários eu não coloco todas as competências. Por quê? Porque são muitas competências e a nossa aula ia ter que ter 5 horas de aula se a gente fosse falar de todas as competências. Então, se você entender por cima o que é que cada órgão estatutário faz, quando chegar lá nas competências, que eu recomendo que você leia todas as competências, você vai entender melhor qual a função dele, o que é que ele faz. Inclusive, caso você tenha dúvida em alguma competência, é só falar comigo no Instagram, WhatsApp, TikTok, todas as minhas redes sociais estão aqui no canal do YouTube. Lá no início, na página inicial, você vai ver os ícones Telegram, TikTok e Instagram. No TikTok não, você não vai achar dancinhas. Talvez sim, talvez não. Diretoria executiva, composição e investidura. Quais são os componentes da diretoria executiva? Nós vamos ter o presidente, nós vamos ter o vice-presidente. Que presidente é esse? Presidente da diretoria executiva? Sim, e presidente da EBSER. Ele é, além de ser o presidente da EBSER, quer dizer, da diretoria executiva, ele é também o presidente da EBSER. O vice-presidente, que é a mesma coisa, e podendo ter até 6 diretores. Então, a diretoria executiva, ela pode ter até 8 diretores. No caso, o presidente mais o vice-presidente, na verdade, 8 componentes, né? Nós vamos ter o presidente da EBSER, que também é o presidente da diretoria executiva, o vice-presidente e podemos ter ainda 6 outros diretores, todos eles eleitos por quem? Pelo Conselho de Administração. Aí vamos entrar em detalhes. O prazo de gestão de cada diretor é de 2 anos e ele pode ser reconduzido 3 vezes. Então, ele vai ficar lá com o mandato, depois de ter sido eleito, ele vai ficar lá no seu mandato por 2 anos. Passado esses 2 anos, ele pode ser reconduzido ainda 3 vezes. Sendo que ele só pode ser reconduzido novamente depois do passado o prazo de uma gestão, ou seja, prazo de 2 anos. É o que fala aqui, ó. Atingido o limite a que se refere o caput 1, esse caput,
O retorno de membro da diretoria executiva para o cargo de diretor da empresa só poderá ocorrer após decorrido o período equivalente a um prazo de gestão. Quanto é um prazo de gestão? 2 anos. O prazo de gestão dos membros da diretoria executiva se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. O que isso quer dizer? E fui eleito no meu primeiro ano, no segundo, sei lá, não importa. Passados 2 anos, passou 2 anos como diretor executivo, vai se ter uma nova eleição. Quando se tiver essa nova eleição, o outro candidato que ganhou, ele só vai poder assumir no meu lugar, quer dizer, eu só vou poder sair do cargo depois que ele puder assumir o meu cargo de diretor. Estou diretor hoje, já faz 2 anos e 6 meses. E aí, por algum trâmite legal, alguma burocracia, não deu ainda para o que foi, acabou de ser eleito, tomar o meu lugar. Então, ainda estou sendo diretor, mesmo passado o prazo de gestão, que é de 2 anos. Com relação às vacâncias, o que é uma vacância? Vacância é quando aquele cargo está vago, ou seja, quando existem faltas por afastamentos ou por qualquer outro motivo que for. Então, nós vamos ver aqui o que é que acontece. Nós vamos ver aqui nessa primeira coluna. O membro que está em vacância e o que acontece aqui, ó, quem decide quem vai tomar o lugar dele. Então, primeiro, os diretores. Quando tem uma vacância de um diretor, quem é que decide quem vai tomar lugar daquela vaga? Quem decide é o presidente. Então, o presidente escolhe entre os outros 6 membros quem vai tomar a vaga daquele membro que está faltante. Tá em vacância. Quando falta o presidente se ausentou, precisou se afastar, quem é que vai tomar o lugar dele? E já está pré-estabelecido que o vice-presidente toma o lugar do presidente. Caso o vice-presidente se ausente, quem é que vai tomar o lugar dele? O vice-presidente faltou, está em vacância, o presidente vai escolher. O presidente vai escolher entre quem? Entre os 6 outros diretores, qual deles será o vice-presidente. E aí, se faltou vice-presidente, está em vacância, vice-presidente e presidente, quem é que decide quem vai ser o presidente e quem vai ser o vice-presidente? Quem decide é o Conselho de Administração. Nesse caso, é necessário realizar uma reunião extraordinária. Revisando a aula passada, o Conselho de Administração ele faz reuniões mensais de forma ordinária. Porém, de forma extraordinária é sempre que necessário. Nesse caso aqui, seria necessário. Por quê? Porque está em falta o vice-presidente e o presidente. E o Conselho de Administração precisa escolher esses 2 novos membros com essas 2 novas funções. E aí já vamos para o nosso primeiro desafio, valendo 1 milhão. Do milhão. Considerando as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta. A diretoria executiva é composta pelo presidente, pelo vice-presidente e por até 6 diretores. Escreve 4 e bota 6, não é 4, são 6. Eu já botei a resposta sem querer, né? Então essa daqui está incorreta. A diretoria executiva é composta pelo presidente e por 6 diretores. A diretoria executiva é composta pelo presidente mais vice-presidente. Então faltou quem aqui na letra B? Faltou o vice. Mais até 6 diretores. Na letra C, a diretoria executiva é composta pelo presidente, pelo vice-presidente e por até 6 diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração
Letra C de vaca é a resposta correta. Letra D. A diretoria executiva é composta pelo presidente e seus secretários. Nada a ver. Para quem está acompanhando as aulas desde o início, eu cometi alguns equívocos na aula passada quando eu falei de conselho de administração. Teve uma questão lá que eu falei que o conselho de administração é composto por 3 indicados do Ministério da Educação, 2 indicados pelo Ministério da Saúde e 1 indicado pelo Ministério da Economia, Fazenda, mas na verdade é MGI. Então, essa correção eu já joguei lá no grupo do Telegram. Então, se você não acompanha o grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição do vídeo. Inclusive, essa aula que a gente está discutindo aqui, com a correção da questão, já está lá disponível para você imprimir e vir assistir essa aula, já riscando e fazendo suas anotações, como você deveria estar fazendo. Outra errata é que... sim, a errata é essa mesmo. A errata é que... Cadê? Que a composição do Ministério do Conselho de Administração... Cadê a caneta? A composição do Ministério da Educação é de 3 membros. A composição do Conselho de Administração é de 3 membros indicados pelo Ministério da Educação, 2 pelo Ministério da Saúde e 1 indicado pelo MGI. Na aula passada eu falei da Fazenda, mas foi um erro de copia e cola. Na verdade, da Fazenda é o próximo órgão estatutário que a gente vai ver, que era o Conselho Fiscal. Eu estava fazendo as 2 aulas juntas e acabei colando no lugar errado. Então, na aula passada eu falei Fazenda, mas não é Fazenda, é MGI, certo? Ministério da Gestão e Inovação, certo? Aí e os outros estão corretos. Um da Andifes. Inclusive, tem uma questão lá que não tem resposta certa. Também já fiz a correção lá. Que fala da Andifes. No Estatuto Novo, a Andifes é composta por reitores das universidades. E no decreto antigão lá do Estatuto Social, o primeiro decreto, nós tínhamos que era reitores, mais diretores dos hospitais, diretores dos HUs. Por isso que nós temos questões antigas que falam que diretores dos HUs eles fazem parte da Andifes. Mas, segundo o Estatuto Social atualizado, é só os reitores, certo? São só os reitores. Eu entrei em contato com a Andifes para tirar essa dúvida, saber se os diretores dos HUs ainda fazem parte da Andifes, mas já fazem 10 dias e eles não me responderam, então vamos seguir o que o Estatuto Social fala. Caso eles coloquem na prova diretores dos HUs, coloquem como errado, porque não vem no Estatuto Social novo. E aí, caso os diretores dos HUs eles realmente sejam membros da Andifes, a gente vai entrar com recurso por conta de que no Estatuto Social não vem, certo? Ainda temos o presidente da EBSER, um presidente e um representante dos empregados, formando 9 membros no Conselho de Administração. Já reconhecido os equívocos e quero agradecer aos inscritos, inclusive fica de olho aí, bem aberto, porque nessa aula pode ter erros e vocês podem ir aqui nos comentários dizer o que está em equívoco ou não. A diretoria executiva se reunirá com a presença da maioria dos seus membros, ordinariamente uma vez por semana, extraordinariamente sempre que necessário. Já uma dicasinha, um gancho para você ir lembrando dessa questão de reuniões, porque são muitos órgãos estatutários. Alguns se reúnem mensalmente, outros uma vez por ano, outro uma vez por semana. A diretoria executiva, ela é o único que só vai se reunir uma vez por semana, certo? Entre os órgãos estatutários, ele é o único que vai
ter reuniões uma vez por semana. Nós temos ele uma vez por semana, temos outros órgãos que a gente vai ver aqui para frente, que são 2 vezes por mês, outro uma vez por mês, outro uma vez por ano. Uma vez por semana é só a diretoria executiva e fechou aí, entre os órgãos estatutários. Lembrando que ela se reunirá com a presença da maioria dos seus membros, tem que ter maioria dos membros, e extraordinariamente sempre que necessário. Extraordinariamente em todos os órgãos estatutários vai ser sempre que necessário. Extraordinariamente sempre que necessário. Extraordinariamente sempre que necessário. E já vamos para a questão. Valendo 1 milhão. Considerando as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta. O prazo de gestão da diretoria executiva será unificado e de 3 anos, sendo permitida no máximo 3 reconduções consecutivas. Está certo ou está errado? Está errado, porque não são 3 anos de gestão. A gestão ela é de 2 anos. A gente viu aqui, ó, nesse gráfico, não viu ainda, né? Adiantei a questão sem mostrar para vocês, mas a recondução está... Eu não botei reconduções. Não botei. Mas enfim, ela é igual a dos conselheiros de administração. O prazo de gestão da diretoria executiva, ele é igual ao do conselho de administração. O prazo de gestão dos membros da diretoria executiva não se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. Falso, por quê? Porque o prazo de gestão ele se prorrogará até a investidura dos novos membros. Acho que eu botei ou não botei. Botei. Achava que não tinha no slide para vocês. Mas tá aí, é logo no primeiro slide. O prazo de gestão ele não se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. Letra C. O prazo de gestão da diretoria executiva será unificado e de 2 anos, sendo permitida no máximo 3 reconduções. Letra C, a resposta é correta. O prazo de gestão da diretoria executiva será unificado e de 2 anos, sendo permitida no máximo 2 reconduções. Esse aqui. Letra C, a resposta é correta. Convocação. A diretoria executiva será convocada pelo presidente da EBSER ou pela maioria dos membros do colegiado. Então, a convocação ela tem que ser feita pelo presidente da EBSER ou pela maioria dos membros do colegiado. Então, se a gente tem 8 membros, vamos supor que tenha 8 membros, nós precisamos ter 5 a favor de convocar uma reunião da diretoria executiva. As reuniões da diretoria executiva devem ser preferencialmente presenciais, admitindo excepcionalmente de forma virtual, com a participação de membro por tele ou videoconferência e diante justificativa. Ou seja, é de preferência presencial, mas pode ter de forma virtual. Para se ter de forma virtual, é necessário ter uma justificativa. O membro teve que se ausentar e está viajando, não pôde estar presente. Aí, nesse caso, ele vai acompanhar de forma virtual. Lembrando que os membros da diretoria executiva, eles precisam residir aonde? Na sede. Não na sede em si, mas na cidade sede, ou seja, em Brasília. Com relação à pauta das reuniões, a pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência de 4 dias, salvo nas hipóteses justificadas e acatadas pelo colegiado. Ou seja, a pauta da reunião, que é a lista do que será discutido na reunião, tem que ser colocado com antecedência de 4 dias. Com relação às competências, antes de eu listar algumas competências, a diretoria executiva, o presidente e o vice-presidente, eles têm inúmeras competências. Então, para você ter um conhecimento mais completo da legislação do Estatuto Social, você precisa ir lá no Estatuto Social e ler.
a aula expositiva aqui, ela só serve para que você chegue lá e não fique perdido, você não saiba o que é que você está lendo. Então, aqui a gente não consegue abarcar tudo que o Estatuto Social traz. Sempre vai ter uma coisinha ou outra que você só vai contemplar se você ler o Estatuto Social 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Então, antes de entrar nas competências, o que é que você tem que entender? Que ela é o gestor, ela é quem faz a administração da EBSER. Então, se ela faz a administração da EBSER, as suas atividades elas são gerenciais. Então, tudo que tiver gerir, administrar, é competência da diretoria executiva. No caso aí, o primeiro, gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados. Aprovar as normas internas de funcionamento da empresa. Então, ela tem o poder de deliberar, ela tem o poder de aprovar. 2 órgãos têm esse poder de deliberar na questão de gerenciamento. São os 2 gestores da EBSER, Conselho de Administração e a diretoria executiva. Temos ainda a Assembleia, mas a Assembleia ela é a União, ela não faz parte dos órgãos estatutários. A Assembleia Geral ela é a União, ela é um órgão superior acima dos órgãos estatutários. Cumprir e fazer cumprir esse estatuto, as deliberações, ou seja, as decisões, lembrem que eu acabei de dizer que ela é um órgão deliberativo, é um órgão que delibera, manda fazer, é um órgão que decide. As deliberações da Assembleia Geral e do Conselho Administrativo, bem como avaliar as recomendações, recomendações do Conselho Fiscal. Então, o Conselho Fiscal, o que é que ele faz? Conselha, já a gente vai vê-lo. Mas já pegando um gancho aqui, conselho, ele recomenda, ele orienta, ele assessora os órgãos. Então, quando a gente fala de conselhos e de diretoria, eles têm essa diferença entre suas funções. Aprovar o seu regimento interno, ela aprova o próprio regimento interno, propor a constituição de subsidiárias, ou seja, propor novas unidades. Fechamos diretoria executiva. Antes de entrar em conselho fiscal, quero lembrá-los que são muitos órgãos estatutários. Você precisa ter calma, porque vai vir um órgão estatutário por cima do outro e você vai se confundir. A questão de reconduções, a questão de número de membros, a questão de reuniões, isso tudo você só vai conseguir pegar fazendo a leitura por cima de leitura. Nós vamos ter outra aula, essa daqui não vai finalizar o conselho de administração, vai finalizar já a parte grossa, digamos assim. Mas nós vamos detalhar as partes mais importantes. Eu vou fazer ou um mapa mental ou uma tabela geral. Isso aí eu vou decidir depois. Ou um mapa mental ou uma tabela geral onde vai trazer todas essas informações do Estatuto Social e de forma mais visual, de forma mais colorida, mapeada, vai ficar mais fácil de você entender e diferenciar o Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, do Conselho Consultivo, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade e Remuneração e assim por diante. Então, voltando, Conselho Fiscal, agora vamos lá, outro órgão importante, nós já falamos, inclusive, por ordem de importância do Conselho de Administração, depois Diretoria Executiva e agora Conselho Fiscal. Então ele está entre os órgãos estatutários num nível bem acima de importância. Por quê? Porque ele é um órgão de fiscalização da EBSER. Conselho Fiscal é um órgão permanente de fiscalização da EBSER e a atuação colegiada significa o quê? Que ele é composto por membros. De atuação colegiada e individual. Ele é composto por membros, mas ele funciona de forma individual. Ele é independente, ele não depende de outros órgãos. Qual a função principal dele? Fiscalizar as ações contábeis, as
as ações da EBSER, as ações dos membros do Conselho de Administração, ele fiscaliza o Conselho de Administração, a diretoria executiva, assessora também. Então, na primeira reunião, agora vamos dar mais detalhes sobre o Conselho Fiscal. Na primeira reunião, após a eleição, os membros do Conselho Fiscal escolherão o seu presidente. Então, assim que é fundado o Conselho Fiscal, já escolhe o seu presidente. O Conselho Fiscal será composto de 3 membros efetivos. Aí outro número que pode confundir. A gente já viu na sequência. Conselho de Administração possui quantos membros? Responda aí. Responda em voz alta, bem alta. Responda. 9. 9 membros. Diretoria Executiva possui quantos membros? Até 6 membros. Cuidado com esse até, porque a banca quiser botar uma escorregadinha aí, ela bota. Por que esse até pode cair escorregadinha? Porque eu posso ter 4 membros só. Posso ter 5 membros só. Eu posso ter 3 membros só. Mas, na verdade, são até 6 diretores. E eu posso somar a esses 6 diretores o presidente e o vice-presidente. Que daria, no caso, 8. Conselho de Administração, 9. Diretoria Executiva, 8. E agora, o Conselho Fiscal são 3 membros. Esses 3 membros, eles podem ainda ter os seus suplentes, que são, digamos assim, para quem não sabe o que é suplente, são os seus reservas. Precisou de um membro se afastar da EBSER, do Conselho Fiscal, aí o outro membro que já está eleito, ele vai tomar a posse desse cargo. Eles são eleitos em Assembleia Geral e outra coisa importante é a sua composição. Um membro indicado pelo Ministério da Educação, aqui. Um membro indicado pelo Ministério da Educação, não confundir lá com o Conselho de Administração, que no Conselho de Administração são 3 do Ministério da Educação. Um membro indicado pelo Ministro de Estado da Saúde. No Conselho de Administração são quantos? 2. E um membro indicado pelo Ministério do Estado da Fazenda como representante do Tesouro Nacional. Foi justamente aqui que eu cometi um erro na aula passada. Coloquei Fazenda lá no Conselho de Administração, nada a ver. Então, um membro indicado pelo Ministério do Estado da Fazenda. Questões anteriores podem trazer aqui economia. Ou seja, se você está estudando por questões mais antigas, em vez de ter o nome Fazenda, pode ser que tenha o nome Economia. Aí é só você substituir e vai ficar tudo certo. Hoje é o Ministério do Estado da Fazenda. O prazo de atuação. Aí, no prazo de atuação do Conselho Fiscal, já diferencia lá do Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Quando a gente viu do CADE, lembram do CADE? Lá da nossa primeira aula de Lei 2550. No CADE, esses dois eles têm o prazo de gestão de 2 anos. Gestão é 2 anos. Porém, são 3 reconduções. Já o Conselho Fiscal do Confia Aí, quem lembra do Confia Aí? Esses aqui são órgãos de controle ou órgãos fiscais, que é Conselho Fiscal e Auditoria Fiscal, ou Auditoria Interna. Nesse caso aqui, Conselho Fiscal também vai ter 2 anos de gestão e, em vez de 3 reconduções, como está lá no CADE, nós vamos ter 2 anos de reconduções. Certo? Questão. Assinala a alternativa que está em conformidade com o Estatuto da EBSER no que diz respeito ao Conselho Fiscal. Letra A. O Conselho Fiscal será composto de 4 membros.
Não, não. Nós acabamos de ver que são 3 membros efetivos e seus respectivos suplentes. São eleitos pela Assembleia Geral? Sim ou não? Sim, são eleitos pela Assembleia Geral. Então só está incorreto o número de membros. Letra B. 2 membros indicados pelo Estado da Educação. Falso. Nós vimos que é um membro indicado pelo Ministério da Educação. Um membro indicado pelo representante dos empregados. Falso. Por quê? Porque representante dos empregados nós vamos ter aonde? No Conselho de Administração e não no Conselho Fiscal. Letra D, a única que sobrou. Se estiver incorreto, vai estar incorreto. O Conselho Fiscal é órgão permanente, sim, muito bem, tirou 10, de fiscalização da EBSER e atuação colegiada, que significa o quê? Que é composto por membros, e individual, ou seja, não depende de nenhum órgão. Muito bem, D de navio. Ainda sobre o Conselho Fiscal, nós vamos ter que o Conselho Fiscal ele se reunirá com a presença da maioria dos membros. Ou seja, precisa ter no mínimo dois membros para que eles tenham uma reunião. É claro, né? Não tem como se reunir um sozinho, né? Ordinariamente, uma vez por mês, as reuniões, e extraordinariamente sempre que necessário. O Conselho Fiscal será convocado pelo seu presidente ou pela maioria dos membros do colegiado. As reuniões do Conselho Fiscal podem ser presenciais, virtuais ou mistas, assim como nos outros conselhos, com a participação de um ou mais membros por tele ou videoconferência. Então, nas outras reuniões, nós também podemos ter reuniões mensais, na verdade, reuniões presenciais ou reuniões virtuais. Aqui, assinala a alternativa que está em conformidade com o Estatuto da EBSER no que diz respeito ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é composto por 4 membros e até 2 suplentes. Falso. Nós vimos que são 3 membros e 3 suplentes. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, certo? Permitido no máximo 2 reconduções consecutivas. Achamos já a bonitinha. O Conselho Fiscal se reunirá com a presença da maioria dos seus membros ordinariamente, uma vez por semana, e extraordinariamente sempre que necessário. Vamos lá. O Conselho Fiscal se reunirá com a presença da maioria dos seus membros. Ok, verdadeiro. Membros ordinariamente, uma vez por semana, incorretamente. Porque quem se reúne uma vez por semana é somente a diretoria executiva. Letra D. Tá errado. Letra D. Um membro será indicado pelo Sindicato dos Empregados. Falso. Sindicato dos Empregados não indica ninguém. O Conselho Fiscal será convocado somente por seu presidente. Falso. Por quê? Não é somente pelo presidente, é pelo presidente e pela maioria pela maioria dos seus membros. Aí são as competências. Lembrando, tem mais competências no Estatuto Social. Se você não sabe onde é que tem Estatuto Social, lá no meu grupo do Telegram tem o Estatuto Social completo. Se quiser baixar, é só entrar lá e procurar. Ou então manda uma mensagenzinha lá no Telegram que eu mostro para você onde é que está. Compete ao Conselho Fiscal. O nome já diz. Se o nome dele é fiscal, ele vai fiscalizar. Por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários. O Conselho Fiscal vai opinar sobre o quê? O relatório anual da administração. Ele vai dar uma opinião sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras. Denunciar o quê? Denunciar aos órgãos de administração, e se esses não adotarem providências necessárias para a proteção dos interesses da empresa, denunciar à Assembleia Geral os erros, fraudes, crimes que descumprirem e sugerir providências. Então, a função dele é fiscalizar os administradores
ele vai fiscalizar os administradores. Se ele encontrar um erro, uma fraude, crime, ele vai denunciar aos órgãos de administração. Se os órgãos de administração não tomarem providências, ele vai convocar uma Assembleia Geral para fazer essas denúncias. Vai convocar a Assembleia Geral ordinária quando os administradores, ou seja, o Conselho de Administração, não fizer essa por mais de um mês. Então, deveríamos ter uma Assembleia Geral em janeiro, vamos supor. E aí, em fevereiro, ainda não ocorreu essa Assembleia Geral que deveria ser convocada pela administração da EBSER. Quem é que vai convocar? O Conselho Fiscal. E extraordinariamente, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, como erros, fraudes, crimes. Mais uma questão, hoje está recheado de questões. Assinala a alternativa que está em conformidade com o Estatuto Social da EBSER no que diz respeito ao Conselho Fiscal. Se está em conformidade, ele quer o quê? Correta. O Conselho Fiscal será convocado por seu presidente ou por qualquer um dos seus membros. Falso, porque não é por qualquer um dos seus membros. É falso por quê? Pela maioria dos seus membros. As reuniões do Conselho Fiscal podem ser presenciais, virtuais ou mistas, com a participação necessariamente de todos os membros. Falso, com a participação de um ou outro membro por via virtual. Então, letra A e letra B estão incorretas. É competência do Conselho Fiscal convocar a Assembleia Geral de forma ordinária se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação. Então, essa daqui é a letra correta. Caso os órgãos que sejam responsáveis por convocar a Assembleia Geral, que no caso são os órgãos da administração, não convoquem por mais de um mês, aí o Conselho Fiscal vai fazer essa convocação. Letra D. Denunciar por qualquer de seus membros somente aos órgãos de administração fraudes, não conformidades, crimes e etc. E somente aqui deu de grátis a nossa alternativa como incorreta, né? O Conselho Fiscal ele denuncia qualquer um de seus membros por qualquer um de seus membros, os órgãos, qualquer indivíduo, aos órgãos de administração, não é somente aos órgãos de administração, e ou à Assembleia Geral. Aqui está um resumozinho dos 3 primeiros órgãos. Eu vou trazer esse resumo mais completo para vocês nas próximas aulas, mas só para que a gente bata aqui o olho, não vou passar muito tempo aqui, ele será melhor destrinchado nas próximas, porque eu vou acrescentar aqui ainda Conselho Consultivo, Comitê de Auditoria, Comitê de Elegibilidade de Pessoas e etc. Composição do Conselho de Administração é de 9 membros, 3 da Educação, 2 da Saúde, 1 do MGI, 1 reitor da Andifes, um reitor que compõe a Andifes, 1 presidente da EBSER, 1 representante dos empregados. 2 anos de gestão e 3 reconduções. As reuniões são mensalmente, de forma ordinária, é claro. A diretoria executiva, composição 8 membros, 1 presidente da EBSER, 1 vice-presidente da EBSER e até 6 diretores. Prazo de gestão igual do Conselho de Administração, 2 anos, com 3 reconduções. As reuniões são diferentes do Conselho de Administração. A diretoria executiva se reúne semanalmente, enquanto o Conselho de Administração se reúne mensalmente. O Conselho Fiscal vai ser composto por 3 membros. 1 indicado pelo Ministro da Educação, 1 indicado pelo Ministro da Saúde, 1 indicado pelo Ministro da Fazenda. E aí ele se difere no número de reconduções, só são 2 reconduções, se difere dos outros 2, e o prazo de gestão é o mesmo. Porém, as reuniões são mensalmente, igual o Conselho de Administração, diferente da diretoria executiva. Conselho Consultivo, outro órgão bem importante. O Conselho Consultivo ele é o órgão mais consultivo que a gente pode
imaginar dentro da EBSER. A maioria dos órgãos da EBSER, eles podem assessorar, eles podem servir como órgãos de consulta, praticamente todos. Porém, aquele que realmente é consultivo, o nome tá nele. Ele é um conselho consultivo. O conselho consultivo, ele é o presidente, ele é composto pelo presidente da EBSER, que o preside. O presidente da EBSER também é presidente do conselho consultivo. E todos os outros ex-presidentes da EBSER, desde que esses ex-presidentes eles não estejam dentro de uma função de comissão ou função gratificada na EBSER. O Conselho Consultivo, ele é de relevância pública, ele é um órgão de relevância pública, ele não é remunerado, por isso que ele é de caráter voluntário. E a única coisa que mexe com dinheiro em relação aos membros do Conselho Consultivo é que quando se tem reuniões, quando se precisa fazer visitas, quando se precisa de gastar dinheiro com os consultores, esse dinheiro é gasto pela EBSER. Então não sai a questão de locomoção, estadia, não sai do próprio bolso, mesmo sendo de caráter voluntário e não remunerado, o cargo de conselheiro consultivo, esse órgão é bancado suas despesas em relação às reuniões. Reuniões, elas são uma vez por ano. As reuniões de forma ordinária, único outro órgão que não é um órgão estatutário, mas é um órgão que compõe a EBSER, que é feito uma vez por ano também, qual é? Quem lembra? Quem acertar vai ganhar um chiclete. Isso, Joãozinho respondeu aqui, muito bem, Assembleia. A Assembleia Geral também é convocada uma vez por ano, de forma ordinária. Extraordinariamente, sempre que o presidente achar necessário. Competências. A competência dele é emitir opiniões. Não precisa nem ler o resto. Emitir pareceres opinativos, é dar opiniões. Dá essas opiniões anualmente ou quando solicitado pelo Conselho de Administração, ou seja, de forma extraordinária, e pela diretoria executiva sobre as linhas gerais das políticas. Ele vai opinar sobre o quê? Sobre linhas gerais das políticas da EBSER, diretrizes e estratégias da EBSER. Ou seja, pode opinar sobre tudo que seja algo que precise de algo mais relevante, algo que precise de mais cabeças pensantes, de pessoas com experiência, pessoas que já foram presidentes da EBSER. Então, são esses assuntos que são levados para o Conselho Consultivo. Composição. Aqui já é outro órgão estatutário, que é o Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria ele é composto também por mais um órgão composto por 3 membros. Ele é composto por 3 membros, ele é eleito e destituído pelo Conselho de Administração e é vedada a existência de suplentes, diferente de quem? Do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem quantos suplentes? 3 suplentes. Tem 3 membros, 3 suplentes. Já o Comitê de Auditoria, ele não tem suplentes. As pessoas precisam residir na sede da EBSER, assim como diretoria executiva. Deverá ser membro independente do Conselho de Administração. Então, são membros do Conselho de Administração que vão fazer parte do Comitê de Auditoria. O mandato dos integrantes do Comitê de Auditoria são de 3 anos. E aí a gente já vê outra diferença em relação aos outros órgãos estatutários. Por quê? Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, todos eles têm prazo de quantos anos? Quantos? 2 anos. Já o Comitê de Auditoria, não, o Comitê de Auditoria ele vai ter o prazo de
3 anos. Uma borracha. Filho. O mandato ele precisa ser não coincidente para cada membro. Já já eu explico o que é isso, certo? Só botem na cabeça que é coincidente, não coincidente. É permitida uma única reeleição, outra diferença. Por quê? Porque lá no Conselho de Administração, na diretoria executiva, no Conselho Fiscal, nós temos aqui o quê? 3 reconduções, 2 reconduções, comitê de auditoria, 1 recondução. Os mandatos de 1, 2 e 3 anos na primeira eleição. Aí eu volto lá onde eu falei para vocês que ia responder depois, ó. Isso aqui. Que letra linda, meu Deus, orgulho. Vou tirar uma print aqui para me lembrar de fazer a letra sempre assim. Na primeira eleição, os mandatos serão de... Não são 3 membros? Eu tenho aqui Joãozinho, tenho Joaquim e tenho seu Antônio. 3 membros. Na primeira eleição, João vai ter o prazo de gestão de 1 ano. Ele vai ficar 1 ano como comitê de auditoria, auditor do comitê de auditoria. Joaquim vai ficar 2 anos. E Antônio vai ficar 3 anos como auditor do comitê de auditoria. Vamos supor que foi em 2000. Tivemos a primeira eleição para o comitê de auditoria. Joãozinho vai ficar até 2001. Depois vai entrar outro auditor no lugar dele. Joaquim vai ficar até 2002. E Antônio vai ficar até 2003. Por que isso? Porque precisam ser mandatos não coincidentes. Os 3... Isso de não coincidente significa que os 3 auditores não podem terminar o mandato no mesmo ano. Eles precisam terminar o mandato em anos diferentes. A partir da segunda eleição, aí sim, todos os outros que entrarem no lugar, o que entrar no lugar de João vai ter o prazo de gestão de 3 anos, vai ficar 3 anos como auditor. Esse aqui vai ficar... O que entrar no lugar de Joaquim, X entrou no lugar de João, Y entrou no lugar de Joaquim e Z entrou no lugar de Antônio. Os 3 vão ficar 3 anos. Porém, X entrou em 2001, Y entrou em 2002 e Z entrou em 2003. Apesar de que cada um vai ficar 3 anos, quando acabar o mandato desses aqui, será em anos consecutivos. Um acaba em 2004, outro acaba em 2005, outro acaba em 2006. Isso garante o quê? A não coincidência dos mandatos de cada membro. Reuniões do Comitê de Auditoria são reuniões, 2 reuniões mensais, ou podemos dizer reuniões cada 15 dias ou quinzenais, mas precisa ter 2 reuniões mensais. E é isso, mais um órgão que difere em números. A gente precisa pegar esses números. Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Mais um órgão estatutário. Esse órgão ele é bem simples, ele tem a função de assessorar, apoiar, ajudar. Ajudar quem? Os administradores, Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Ele vai assessorar a União e o Conselho de Administração nos processos de indicação, avaliação, sucessão e de remuneração dos administradores,
conselheiros fiscais e demais membros dos órgãos estatutários. Então, toda a questão burocrática, então se já é claro que o Estatuto Social não fala a parte burocrática de, de, é, de empossamento dos membros dos conselhos e comitês é feita pelo apoio do comitê de pessoas. O Estatuto não fala isso, que a parte burocrática é feita por eles. Mas você está estudando burocrática. Você está estudando para entender. E o nome burocrático, parte burocrática desse comitê aqui, da função desse comitê aqui, é a parte burocrática. Ele quem vai ver se o indivíduo que foi eleito para o conselho de administração, ele tem a documentação que prova que ele é uma pessoa ilibada. Ele vai ver também se o conselheiro fiscal ele é um conselheiro fiscal de reputação ilibada. Ele vai ver se quem compõe aqui o comitê de auditoria, ele tem lá uma experiência em auditorias, ele já participou tem experiência em cargos de auditoria e assim por diante. Certo? Então é bem simples esse comitê de elegibilidade de pessoas e etc. Ele é outro que é composto por 3, assim como o Conselho Fiscal, assim como o Comitê de Auditoria. Os membros são integrantes do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria. Lembrando que os membros do Comitê de Auditoria também são membros do Conselho de Administração. Então, os membros do Comitê de Pessoas são do Conselho de Administração. Não tem remuneração adicional. Se eles fazem parte do Conselho de Administração, eles já recebem a sua remuneração básica do seu cargo. E aí, por ter essa função a mais, por fazer parte de um comitê, eles não recebem um adicional. O comitê de pessoas, elegibilidade. Aqui é a sigla, viu? Opa, aqui. Comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração. E aqui são as competências. Quais são as competências dele? Opinar de modo de auxiliar os membros do Conselho de Administração na indicação de diretores e membros do Comitê de Auditoria. Auxiliar o Conselho de Administração na elaboração e no acompanhamento do plano de sucessão de administradores. Auxiliar o Conselho de Administração na avaliação das propostas relativas à política de pessoas e no seu acompanhamento. Ele se reunirá sempre que for necessário, ou quando os órgãos diretores pedirem a opinião do conselho do comitê de pessoas. Ela é convocada pelo próprio presidente do comitê e terá o seu funcionamento e atribuições reguladas em regimento interno que a gente vai ver nas próximas aulas, aprovado pelo conselho de administração. E por fim, nós temos as unidades internas de governança. O que são essas unidades internas de governança? São outras unidades que têm funções específicas. Elas têm funções principalmente fiscais. Na verdade, funções de auditoria e fiscais, no caso. Esses são órgãos que servem para ver se a EBSE está monitorar, fiscalizar se a EBSE está funcionando, se os administradores estão governando bem a EBSE. E aí nós temos a função de cada um aqui, ó. A auditoria interna, ela é vinculada ao Conselho de Administração diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria. Área de controle interno, conformidade e gestão de riscos e gerenciamento de riscos. Área de controle interno. Ela é diretamente vinculada e conduzida pelo presidente da EBSE.
Auditoria interna é vinculada a quem? Conselho de Administração. Em situações, uma observação aqui, em situações em que suspeite de envolvimento do presidente da EBSER em irregularidades, este ou quando se furtar da obrigação e adotar medidas necessárias em relação à situação da ele relatada. Então, quando o presidente da EBSER está sendo investigado, lembrando que a área de controle interno ela é vinculada a quem? Ao presidente da EBSER. Mas caso ele esteja sendo investigado, lembre-se que os órgãos de governança interna eles fazem o quê? Eles fiscalizam, eles veem se está tudo dentro dos conformes, eles fazem um controle. Se é o presidente que está sofrendo essa fiscalização, esse controle, o órgão de controle interno, ele precisa recorrer a quem? Ao Conselho de Administração. Mas, professor, o presidente da EBSER não faz parte do Conselho de Administração? Sim, faz parte. Só que nesse caso, quando o presidente da EBSER está envolvido, a reunião que vai tratar disso, ele é convidado a se retirar. Então, existe o conflito de interesse que eu falei para vocês lá no início, acho que na primeira aula de Estatuto Social. Quando existe o conflito de interesse, aquele indivíduo ele precisa se remover da reunião. E ainda temos a ouvidoria geral, que ela também é vinculada ao Conselho de Administração. E ela tem o papel de fazer a orientação de todas as ouvidorias de cada HU. Cada HU tem uma ouvidoria interna, tem uma ouvidoria do próprio HU, do próprio hospital universitário ou hospital de clínicas. E aí essa ouvidoria geral, ela faz, digamos que essa administração das outras ouvidorias. E aí para a gente finalizar, vamos responder algumas questõezinhas. No que se refere ao Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, analise as afirmativas abaixo. 1. O Conselho Consultivo é órgão provisório. Já deu uma dor aqui no peito. Né? Órgão provisório? Não, é um órgão permanente. Permanente. Da EBSER, que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração. Muito bem, tirou 10. As finalidades de consulta, de fazer controle social e fazer o apoio à DE e ao CA. Está correta essa parte, porém ele pecaminou aqui no provisório. O 2. O Conselho Consultivo é composto pelo presidente, muito bem, que o preside, muito bem, e até 6 membros. Muito mal, não é até 6 membros. Quem é composto por até 6 membros é a diretoria executiva. É composto pelo presidente, que o preside, mais os ex-presidentes da EBSER. Então, falso. 1 e 2 já é falso. O terceiro. O Conselho Conselho Consultivo, reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por ano. Muito bem. Extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente da EBSER, por iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração. Muito bem, verdadeiro. E aqui temos como alternativa correta apenas a letra. Apenas terceiro. Segundo o Estatuto da EBSER, no que diz respeito ao Comitê de Auditoria, marque a alternativa incorreta. Comitê de Auditoria e incorreto. Ou seja, ele quer a errada. O Comitê de Auditoria é órgão de assessoramento ao Conselho de Administração. O Comitê de Auditoria é órgão de assessoramento ao Conselho de Administração. Verdadeiro. Ele assessora o o Conselho de Administração. Se é verdadeiro, não é a errada que a gente quer. É a errada que a gente quer, mas não é essa a alternativa.
Letra B. Será eleito e destituído pelo Conselho de Administração e é composto por 3 membros. Muito bem, muito bem, bem, bem. O Conselho de Administração poderá convidar membros do Comitê de Auditoria para assistir suas reuniões, sem direito a voto. Verdadeiro, muito bem. Letra D. É permitida a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria. Falso, porque o Comitê de Auditoria não tem membros suplentes. Letra E. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 3 anos, permitido uma única recondução, uma única eleição. Também é verdadeiro. A única falsa, a única incorreta, a única safa é essa daqui. Letra D. Mais uma questão, agora foi uma questão que caiu no concurso de 2020. Segundo o Estatuto da EBSER, na Banca VUNESP, concurso da, não me engano, foi da UFO, isso aqui. Universidade Federal de Uberlândia. Segundo o Estatuto da EBSER, a atividade de monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controle interno das demonstrações financeiras e das informações e medição divulgadas pela EBSER é atribuição de quem? Da fiscalização integrada, da controladoria fiscal, da fiscalização tributária, da gestão avaliativa do Comitê de Auditoria. Mesmo que você não soubesse qual era a função do órgão em si, se você soubesse o que é bem mais fácil, aquilo que eu mostrei lá no início da primeira aula, da parte 1, se você soubesse quais são os órgãos estatutários, se você soubesse e você sabe, você vai ver que letra A não faz parte de um órgão estatutário, porque ele quer o quê? Segundo o Estatuto da EBSER. Controladoria Fiscal não faz parte como órgão. A gente não viu esse órgão aqui de jeito nenhum. A gente não viu fiscalização tributária. A gente não viu gestão avaliativa, mas a gente viu Comitê de Auditoria. E o Comitê de Auditoria tem sim como função assessorar, monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controle interno. Pega esse nome, nomezinho chave. Sempre nós vamos ter, sempre que nós tivermos uma alternativa que vincule auditoria com controle interno, está certo. Auditoria, ela faz o quê? Controle. Não só interno, mas nesse caso aqui é o controle interno. Auditoria faz controle das demonstrações financeiras e das informações e medição divulgadas pela EBSER. Se você visse aqui demonstrações financeiras, você poderia lembrar do Conselho Fiscal, que faz sim a vistoria das demonstrações financeiras. Mas não temos Conselho Fiscal aqui, então essa dúvida não estaria muito bem na sua cabeça e o Comitê de Auditoria seria a resposta, é a resposta correta. Muito bem, parabéns para quem acertou, tirou 10, tirei 10. Finalizamos a parte de Estatuto Social, bem longo, para mim é o documento mais importante de legislação da EBSER para a prova, claro. E acompanha essa playlist, volta, assista as outras aulas, porque são muitas informações que você precisa pegar. Imprime lá essa aula que eu joguei para vocês no grupo do Telegram. Imprime, vem e reassiste essa aula, faz as suas anotações e espera, porque nós vamos ter mais aulas para quando você chegar no dia da prova, fechar tranquila e calma. É isso. Se tiver dúvidas, manda lá no grupo do Telegram, manda no Instagram, manda no TikTok ou em qualquer lugar que você preferir. Tchau e até a próxima. Não esquece de comentar aqui se você gostou da aula e compartilha com os seus grupos de estudos para ajudar a outra galera também.